A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Fica de pé. Vamos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangélico, doutor, médico Lucas 19. Aleluia. Onde está a nossa meditação nessa noite? Os irmãos acharam? Amém? Tem gente procurando? Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedado em casa de um pecador. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hospedado de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podes assentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, essa passagem bíblica é bem conhecida de nós. Todos nós já ouvimos alguma mensagem falando de Zaqueu, o publicano, e tiramos sempre alguns ensinamentos do texto para usar como aplicação da nossa vida espiritual. E nesta noite eu quero chamar a atenção da igreja. Eu quero que você prenda a tua atenção. Toda atenção nesta noite é pouca, porque quando falamos da palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: quando vocês falarem, lá no Mateus capítulo 20, versículo 10, ele diz: não sois vós que falareis, mas o Espírito do meu Pai que está em vós. Ou seja, o presbítero Alain está falando aqui, mas não é a minha sabedoria, não é o meu mérito, não é o meu conhecimento, é o Espírito Santo de Deus tratando e falando com a sua igreja nesta noite. Então eu quero pedir para os irmãos, em nome de Jesus, não converse, não perca a atenção da mensagem nesta noite, porque Deus tem uma bênção reservada para a tua vida. Deus tem um milagre para a tua casa nesta noite. Quem crê nisso? Quem crê que Deus tem um milagre para a tua vida nesta noite? Amém. Pois, queridos irmãos, eu estava meditando no texto de Zaqueu, de Lucas 19, que narra e conta a história de Zaqueu publicano. Zaqueu publicano, cobrador de impostos. Ele era chefe dos cobradores de impostos, funcionário público de Roma, e devido a isso ele era muito discriminado e muito rejeitado pelos seus compatriotas judeus, porque os judeus não gostavam dos publicanos, os judeus abominavam os publicanos, porque Roma era inimiga de Israel, e Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, e devido a isso ele tinha uma rejeição dos judeus. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus passou pelo caminho de Jericó, e Zaqueu estava ali, e ouviu falar que Jesus haveria de passar pelo caminho de Jericó, e a Bíblia diz que ele se esforçou para ver quem era Jesus. Ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ver a pessoa de Jesus, ele queria que Jesus olhasse para ele, e a Bíblia diz que ele sobe em uma figueira brava para poder ver Jesus no meio da multidão, porque ele era um homem de pequena
pequena estatura, ele era um homem que era rejeitado pelos seus compatriotas, ele era um homem que não tinha nenhum tipo de credibilidade perante os judeus, porque ele estava alienado com os romanos, ele estava mancomunado com os romanos, e devido a isso os judeus rejeitavam, porque os romanos eram inimigos de Israel. E aqui nós vemos, querido, que Zaqueu, ele teve uma visita de Jesus em sua casa, porque quando você vê o texto aqui de Lucas, no capítulo 19, você vai ver que quando Jesus passa pela Jericó, porque naquela época existia duas Jericó, existia a baixa Jericó e a alta Jericó, duas Jericó que tinha pessoas que tinham dois níveis sociais, pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas como Zaqueu estavam na alta Jericó, pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas que estavam em uma comunidade mais pobre estavam na baixa Jericó. E nós vamos ver isso nos evangelhos de Mateus. A Bíblia nos fala que Jesus, ele cura dois cegos em Jericó, e os dois faziam o mesmo clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, nós vamos ver que Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito deste cego. Mateus fala de dois cegos, Marcos fala de um cego, e Lucas também fala do cego Bartimeu, porque na verdade Jesus, ele fez duas visitas em Jericó. A primeira visita, ele curou um cego na ida até Jericó, e na saída da Jericó também ele curou outro cego. Quando ele chega na Jericó alta, aonde estava também um cego, ele curou o cego e também restaurou Zaqueu. E quando ele sai de Jericó e vai em direção a Jerusalém, nós vemos Lucas, Mateus, Marcos falando a respeito do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho mendigando. E quando Jesus passa pelo caminho de Jericó, a Bíblia diz que Zaqueu estava em cima de uma figueira brava, querendo ver, querendo enxergar quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus, ele queria saber quem era Jesus. E no versículo 3 diz: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Jesus estava passando em Jericó, ele tinha objetivo na cidade de Jericó, ele foi fazer uma visita àquelas pessoas que estavam ali na cidade de Jericó, independente da sua condição financeira, independente da sua classe social. Jesus não vai fazer acepção de pobre, de rico, de feio, de bonito, de gordo, de magro, de negro, de branco. Jesus, ele visita todos, ele quer salvar todos aqueles que querem ter um encontro com ele, quer procurar quem é a pessoa dele, quer conhecer e ter intimidade e relacionamento com Jesus. E nós vemos que ele procurava ver quem era Jesus. Ele estava no meio da multidão e ele não podia ver Jesus. Por quê? Primeiro, ele era de pequena estatura, e depois a multidão impedia ele de ver quem era Jesus. Mas ele tinha um propósito no seu coração, ele queria enxergar Jesus no meio da multidão, ele queria não só ver Jesus, mas ele queria ser achado por Jesus, ele queria que Jesus visse o esforço dele, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ver a pessoa de Jesus e queria conhecer a Jesus, mas a multidão estava impedindo ele. Nesta noite, queridos, eu quero dizer para você que a multidão que impede você de ver Jesus, você só vai conseguir ver Jesus quando você realmente tiver interesse em conhecer a pessoa de Jesus. Porque Zaqueu, ele tinha interesse de conhecer, ele queria conhecer Jesus, ele queria ver quem era Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele era filho de Abraão, ele era um judeu desviado, mas ele queria ter intimidade, ele queria conhecer a pessoa de Jesus, ele queria saber quem era Jesus. E eu te pergunto nesta noite, você veio aqui nesta reunião para poder ver eu, para poder ver o pastor, ou para poder ver quem é Jesus? Porque ele nesta noite está interessado em se manifestar para você, em dizer para você quem é ele, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Ele quer que você desenvolva intimidade e conheça a pessoa de Jesus, porque ele está passando aqui nesta noite. A sua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. E se nós viemos para ver, se nós viemos para conhecer Jesus, ele vai se deixar achado nesta noite por você, ele vai encontrar na sua vida e vai mudar a sua história nesta noite. Aleluia.
Ele procurava ver quem era Jesus. E como é que sabemos quem é Jesus? Como é que conhecemos Jesus? Como é que você sabe quem é Jesus? Por intermédio da sua palavra. Somente na palavra nós vamos conhecer Jesus. Irmãos, estamos vivendo uma geração que não quer mais ter conhecimento de quem é Jesus. Estamos vivendo em uma época onde os crentes não têm mais interesse de conhecer a pessoa de Jesus, porque a palavra de Deus vai sempre manifestar Jesus como verbo. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o quê? No princípio era o quê? O verbo. O verbo é quem? Deus. Jesus. E quem é Jesus? É o verbo. É o verbo, é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você tem conhecimento do verbo, que é a palavra, você vai conhecer a pessoa de Jesus. Quando você tem profundidade com a palavra, você vai ter relacionamento profundo de Jesus. É por isso que João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho e quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. E quem é o Filho? Ele está dizendo, diga com força: quem é a verdade? Jesus. E quem é o Filho? Jesus. Se pois conheceres a verdade é Jesus, o Filho é Jesus. João 14,6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então quem é o caminho? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. E quem é a vida? O caminho, a verdade e a vida. Quando conhecemos ele, temos o conhecimento da verdade. Quando conhecemos ele, temos o conhecimento do caminho, e quando conhecemos ele, temos o conhecimento da vida. Ele quer te dar nesta noite a direção para você estar no caminho. Ele quer te dar nesta noite para que você tenha vida, e tenha vida em abundância. E se você só pode ter esta vida se você estiver interessado em conhecer Jesus. Nós não viemos aqui nesta multidão nesta noite, no meio do povo nesta noite, para poder assistir um teatro, para poder assistir uma plateia, para poder assistir pessoas fazendo malabarismo, para poder assistir pessoas fazendo um show. Não, eu estou nesta reunião aqui porque eu quero ver quem é Jesus. Eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero estar onde Jesus está, porque eu preciso dele, eu necessito dele, eu careço de um milagre de Jesus na minha vida. Se você carece de um milagre dele, se você veio ver ele nesta noite, declare isso para ele nesta noite: Jesus, eu vim te ver. Jesus, eu quero um milagre da tua parte. Eu quero ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Amém. Aleluia. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, ele procurava ver quem era Jesus. E Jesus, ver que Jesus e ser alcançado pelo olhar de Jesus. Ele queria que Jesus visse ele. Ele sobe na figueira brava para poder ver Jesus no meio da multidão. Mas o interesse dele não era só de ver Jesus. Ele queria que Jesus olhasse para ele. Ele queria chamar a atenção de Jesus. Ele queria atrair o olhar de Jesus para ele. Ele estava subindo em uma figueira brava, um homem de pequena estatura, um homem rejeitado pelaquela multidão, mas ele estava determinado a ter um encontro com Jesus. Ele enfrentou os obstáculos, ele enfrentou a multidão, ele enfrentou a dificuldade para poder ter um encontro com Jesus. E quando ele sobe naquela figueira brava, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A multidão que seguia Jesus era cerca de 5.000 homens. Segundo a pesca maravilhosa, vai dizer que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uma grande multidão seguia Jesus. Então, para alguém conseguir atrair a atenção de Jesus era difícil. Mas Jesus, ele está vendo o teu coração nessa noite. Ele está vendo a intenção que você entrou aqui nesta noite.
Ele está vendo o teu propósito que você entrou aqui nesta noite. Jesus, Ele quer enxergar o que está dentro de nós. A Bíblia fala que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia fala lá no Salmo 101:6 que Ele procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. Ele está à procura nesta noite de alguém que queira atrair o seu olhar, de alguém que seja o seu adorador, de alguém que seja fiel, de alguém que atrai o olhar de Jesus para si. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer que você venha enxergar Ele e você venha atrair o olhar de Jesus. Irmãos, quantas pessoas estão perdendo o foco de Jesus? Quantas pessoas hoje em dia estão com o olhar na multidão? Porque para chegar até Jesus, irmãos, é sacrificante. Para chegar até Jesus requer esforço. Para sentir Jesus requer de mim renúncia, requer de mim um esforço para poder ver Jesus e alcançar o olhar de Jesus. Sabe por que a geração de hoje está acomodada? Porque não quer se esforçar mais para poder ver Jesus e ser alcançado pelo olhar de Jesus. Sabe por que nossos cultos têm sido monótonos? Não tem mais milagre, não tem mais batismo, não tem mais curas acontecendo, porque as pessoas não querem mais atrair o olhar de Jesus. Vem para a igreja como se estivesse vindo para qualquer outro lugar. Mas eu creio que aqui não tem pessoas assim. Quem veio ver Jesus nessa noite? Quem veio atrair o olhar de Jesus nessa noite? Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele sabe quem você é. Deus, Ele sabe a intenção do teu coração nesta noite. Então não deixa de olhar para a multidão para olhar para Jesus. Não deixa que a multidão venha ofuscar o brilho de Jesus na tua vida nessa noite. Não deixa que o diabo venha cegar os teus olhos para que você não venha entender o mover que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. Ele quer que você saia daqui restaurado. Ele quer que você saia daqui diferente, cheio do poder, cheio da unção do Espírito Santo. Aleluia. Ele quer que você olhe para Ele com um olhar espiritual. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Quando você está andando, existem muitas coisas que querem tirar o teu olhar do foco. Você está andando com um alvo, você está andando com um objetivo, você tem uma meta nessa noite. Qual é a meta da igreja? É entrar no céu pelas portas, e para isso eu não posso perder o olhar de Jesus, eu não posso perder o foco de Jesus, eu não posso deixar que as multidões venham me impedir de enxergar a pessoa de Jesus. Eu vou me esforçar, eu vou subir na figueira, eu vou renunciar para poder estar com Jesus, para poder ver Jesus, para poder estar aonde Jesus está. Isso requer sacrifício. E dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Jesus está dizendo: quando você persistir em buscar a sua presença, quando você buscar a Ele em espírito e em verdade, quando você insistir, quando você bater, quando você insistir em buscar a sua presença, Ele vai se manifestar para você. É por isso que Jeremias diz: buscar-me eles e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus, Ele está interessado que você busque Ele de coração. Deus, Ele quer que você nesta noite busque Ele com interesse de coração, que você perca a visão da multidão e olhe para Jesus. Que nós possamos, irmãos, enxergar Jesus no culto, que nós possamos enxergar Jesus na igreja, que nós possamos vir para este lugar e entender que o foco da minha adoração está na pessoa de Jesus. Eu não posso vir aqui para me lamentar dos meus pecados, das minhas crises, das minhas dores, mas eu preciso entender que Jesus, Ele está aqui para perdoar, Jesus está aqui para restaurar, Jesus está aqui para salvar, para abençoar, para curar, para libertar e para levar para o céu. Porque os fariseus e escribas, quando viram Jesus ali acolhendo Zaqueu, criticaram ele. Este recebe publicano em sua casa, pecador. Mas Jesus, Ele tinha um olhar diferente para Zaqueu. As multidões às vezes nos olham com esse conceito: esse camarada cheio de pecado, vem lá do mundo, a vida toda torta. Mas Jesus não olha você igual eu vejo, igual os irmãos vê. Jesus, Ele olha para você com um olhar de misericórdia. A sociedade, as multidões diz: ele não é digno de ser abençoado, ele não é digno de receber vitória, ele não é digno de receber milagre. Mas Jesus diz assim: este também é filho de Abraão, porque o filho veio
buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele está interessado, irmãos, independente do seu pecado, independente das suas crises, independente das suas dores, Ele está interessado em te abençoar nesta noite. Ele quer restaurar a sua família, Ele quer restaurar a tua vida, para que você tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz, buscamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em conhecer a Jesus. O meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Nós não queremos mais desenvolver intimidade com o Mestre, nós não queremos mais, irmãos, conhecer a pessoa de Jesus. Irmãos, não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Irmãos, ler a palavra de Deus é tão gostoso. Quando você lê e você percebe que você está com sono, você pode ter certeza, alguma coisa está errada. Você pode, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo mais ler a tua palavra. E quando você tenta orar e você não consegue orar, você pode ter certeza que você está com alguma coisa errada. É algum sintoma da tua alma que está dizendo: você precisa de restauração, você precisa de um encontro com o Mestre, você precisa de se humilhar para que Ele te levante e te restaure. Porque o crente, quando ele lê a Bíblia, ele precisa entender que o Espírito Santo vai ajudar ele, o Espírito Santo vai dar sabedoria a ele. Quando ele dobrar os seus joelhos e não conseguir orar, você fala: Senhor, me perdoa, me ajuda, me restaura, porque alguma coisa está errada na minha vida. Porque a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Se eu não sinto prazer em conhecer Jesus, se eu estou na igreja, se eu sou crente, batizado, se eu sou membro da igreja, se eu trabalho e faço obras de Deus e não tenho prazer em estar na sua presença, não tenho prazer em conhecer a sua pessoa, eu preciso de avivamento, eu preciso de restauração, eu preciso de um milagre na minha vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, e outra coisa aqui que nós vemos no versículo 4, que ele queria ver quem era Jesus, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Irmão, a figueira brava era uma árvore cheia de raízes e com espinhos. Tinham figueiras que não tinham espinhos, mas era uma figueira, uma árvore difícil para poder escalar, para poder subir. Mas Zaqueu, ele subiu aquela figueira para poder ver Jesus. Zaqueu, ele de fato, ele queria ter um encontro com Jesus. Sabe o que Zaqueu me ensina? Que nós não podemos fugir dos sacrifícios. Sabe, irmão, qual é a realidade da nossa geração? Nós não queremos mais sacrificar o Senhor. Sabe o que tem sido sacrifício para nós? Vir para a igreja. Irmãos, vir para a igreja, assistir culto tem sido sacrifício. Pessoas entram e não sentem nada e fica doido para poder passar a hora e para poder ir embora para casa. Irmãos, isso é falta de sacrifício, porque o sacrifício ele vai doutrinar a tua carne. O sacrifício vai te dar a você estabilidade espiritual para você dominar a tua carne, porque a tua carne é inimiga do teu espírito. Irmão, se você quiser fazer alguma coisa da carne, você não vai ter cansaço, você não vai ter dor, você não vai ter nada, mas faz alguma coisa do espírito para você ver como é que ela faz. Dá sono, dá canseira, você não quer ir para a igreja, porque o espírito e a carne estão inimigos entre si. E quando a gente se inclina demasiadamente para a carne, nós vamos abafando a nossa vida espiritual, porque o sacrifício vai me ensinar isso, que cada vez mais que eu sacrifico ao Senhor, eu quero enxergar Jesus, e eu quero que Ele habite dentro da minha alma, e que me dê força, e que me dê estabilidade, para eu prosseguir minha caminhada. Porque quando Zaqueu sobe aquela figueira, ele estava disposto a sacrificar, para poder ter um encontro com Jesus, e a sua vida restaurada. E quando Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, a Bíblia diz que Zaqueu recebeu ele com alegria, e naquele imediato momento ele se apegou no Deus que estava no seu coração, que era o Deus da riqueza. Ele disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, se você for lá ver em Êxodo no capítulo 22, você vai ver o que Deus determina para alguém que defrauda alguma coisa. Ele estava seguindo a lei. Ele estava: Senhor, a partir de hoje eu tive um encontro contigo, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma atitude diferente, porque quem faz isso é o Espírito Santo, quando de fato queremos ter um encontro com Ele. Irmãos, se
Se desprenda daquilo que vem prender a tua carne, de coisas supérfluas, materiais, coisas que atraem você para o emocional, e venha sacrificar ao Senhor, venha oferecer a Deus o seu melhor, que você vai ver como é que Jesus vai trabalhar na tua vida. Tem gente que, Senhor, faça um milagre na minha vida, faça algo extraordinário na minha vida. E o que nós temos feito de extraordinário para Ele? Queremos que Deus opere uma transformação na nossa vida, mas não sacrificamos ao Senhor. Nós vimos que quando Amon e Moabe e os habitantes de Seir vieram a peleja contra Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá teve medo e se propôs a buscar ao Senhor, porque ele estava debaixo de uma ameaça de morte, e a partir desta ameaça, ele se propôs a buscar ao Senhor. Por que não estava buscando? E quando ele se propôs a buscar ao Senhor, alguém notificou para Josafá: olha, Amon e Moabe vem contra você e vai destruir Judá. Ele convocou o povo: vamos jejuar ao Senhor, vamos sacrificar ao Senhor. Até os animais vai jejuar, até os nossos filhos, todos vão entrar num propósito para o Senhor dar livramento. A Bíblia diz que eles estavam adorando ao Senhor no templo, eles estavam sacrificando ao Senhor. E Deus, quando Ele quer usar, Ele não faz acepção de pessoa. Ele pega e usa Jaziel, levita no templo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele levanta profeticamente e fala para o rei Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Irmãos, queremos ver a resposta do Senhor, mas não oferecemos sacrifícios para Ele. Precisamos sacrificar ao Senhor. Quanto tempo faz que você não tira um jejum, irmãos? Quanto tempo faz que você não tira um período de oração na tua casa? Irmão, essa semana eu nem preguei na Bíblia, eu só preguei a Bíblia para fazer a leitura inicial. Irmãos, isso é perigoso demais. O diabo, ele não está brincando de ser diabo. Deus, ele quer levantar você para uma grande chamada, e nós estamos comprometendo a nossa salvação quando não estamos sacrificando e buscando a face do Senhor. Se você quer ver Deus se manifestar para você, se você quer ver milagres acontecendo na tua vida, ofereça a Ele um culto racional, que Paulo diz que é sacrifício ao Senhor. Porque os judeus, quando eles levavam os animais para cultuar ao Senhor, era um animal que era sacrificado no altar do holocausto. Mas Paulo diz sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o teu culto racional, que é o teu corpo em sacrifício, que é o teu corpo em santidade, que é o teu corpo em jejum e oração, para que as maldições do inferno, para que os dardos inflamados do maligno, para que nenhuma corrente do inferno venha aprisionar a tua alma, e o céu venha se abrir para a igreja, e milagres venham acontecer no meio do povo, porque Deus responde ao sacrifício, Deus responde à igreja que ora, Deus responde à igreja que jejua, Deus responde à igreja que sacrifica. Zaqueu, irmão, se sacrificou. Ele queria ver, e para isso ele subiu na figueira. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que o povo não quer sacrificar mais. Irmãos, eu me lembro de épocas de vigília, e épocas de vigílias que era vigília de oração. Hoje em dia as vigílias virou um show, virou um palco de artistas, onde pessoas pegam o microfone e dão o seu showzinho e senta. Outros vai dar o seu showzinho e senta. As pessoas já não têm prazer na oração. Fala, irmãos, a vigília vai começar às 11 horas, mas de 9 horas até às 11 vai ter oração. Irmão, o pessoal vai chegar tudo às 11 horas, porque perdemos o prazer do sacrifício. Não queremos mais sacrificar ao Senhor. Irmãos, vai me lembrar de Salomão. Quando Salomão assume o reino de Israel, a Bíblia diz que ele pedia a Deus sabedoria, e o reino de Israel estava em crise por causa de Absalão, que se rebelou contra Davi. Absalão acabou com o tesouro do reino, Absalão acabou com todo o tesouro que havia na casa de Davi. E quando Salomão assume o reino de Israel, o Israel estava em crise, e a Bíblia diz que ele oferece ao Senhor 1000 holocaustos ao monte, porque ele queria uma resposta de Deus. E quando ele oferece esse sacrifício ao Senhor, ele fala: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, se manifesta para mim. A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão em sonho e diz: Salomão, me pede o que você quer, que isso eu te darei.
Deus responde ao sacrifício. Quando você se sacrifica, Deus ele tem resposta para você. Quando você faz propósito de oração e jejum, Deus ele tem resposta para você. Mas só que você precisa entender, o sacrifício, o propósito de Deus não é só com a sua vida, é com quem está em volta de você. Deus ele quer que a bênção que ele venha te dar venha alcançar você e aqueles que estão ao seu lado. Deus respondeu para Salomão: imagina, me pede o que você quer que eu vou te dar. Salomão poderia pedir tudo, mas qual era o interesse dele? Senhor, eu preciso de sabedoria para administrar o reino que o Senhor colocou em minhas mãos. A visão dele estava em torno dos interesses de Deus. Quando o nosso sacrifício, irmãos, está em torno dos interesses de Deus, Deus não vai dar somente aquilo que precisamos. Porque você vai ver que Salomão pediu sabedoria. Deus falou assim: eu vou te dar sabedoria, e vou te dar riqueza, e vou te dar honra, igual nunca outro rei teve. É isso que Deus faz com quem sacrifica. Se você estiver disposto a sacrificar, você vai ver como é que a resposta de Deus vai vir para a tua vida. Isso também nós vemos, irmãos, quando Eliseu, no desafio dos profetas de Baal e Azera, estava ali Eliseu, e ele pediu para que trouxesse água quando havia crise no reino. Deus ele quer que você ofereça o seu melhor, aquilo que vai fazer falta para você, porque se você oferecer para Deus aquilo que não te custe nada, Deus não vai receber. Então Eliseu ele pega, traz 4 cântaros de água e joga no altar. Mas primeiro ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, porque não adianta oferecer sacrifício ao Senhor se o altar está quebrado. Não adianta oferecer sacrifício se antes eu tenho que me consertar com meu irmão, se antes eu tenho que me consertar com Deus. Eu preciso primeiro restaurar o meu altar, para depois oferecer para Deus sacrifício, para que Ele venha derramar fogo no meu altar, para que Ele venha restaurar a minha vida, para que Ele venha restaurar a minha família. Eu preciso ter altar restaurado. Aleluia. Deus nesta noite Ele quer restaurar o altar aqui. Deus Ele quer mudar a história aqui, mas Ele quer que você venha entender o porquê que você veio aqui nessa noite. Eu vim por causa de Jesus. Eu vim para poder ter um encontro real com Ele. Aleluia. Irmãos, chega de monotonia espiritual. Chega de ficarmos nesse impasse de oscilar espiritualmente. Uma hora você está lá no auge e outra hora está lá embaixo. Uma hora você está jejuando, sacrificando, outra hora você quer desviar e sair da igreja. Deus está falando com você: chega disso. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar o teu altar nessa noite. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro precisamos oferecer ao Senhor um altar, no altar, sacrifício agradável ao Senhor. E precisamos ter o nosso altar restaurado. Irmãos, quantas pessoas estão com o seu altar quebrado e não tem mais o interesse de restaurar esse altar? Porque a função de restaurar o altar é minha. Eu que tenho que ter a atitude de querer restaurar o altar. E se eu tiver essa atitude, o Senhor ele vai vir com o seu fogo. O Senhor ele vai manifestar a sua glória. Jesus disse que quando trouxeres a tua oferta e vê que tem alguma coisa, quando o teu irmão vai até ele, conserta-te e depois traga a sua oferta. Deus nesta noite ele está chamando você para que você tenha uma grande mudança na tua história. Ele está chamando você para você sair dessa monotonia espiritual. Eu preciso, irmãos, ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Eu preciso aprender a ter o meu foco, o meu olhar de Jesus. Porque às vezes estamos com o nosso foco em Jesus, mas qualquer palavra tira a gente do foco. Às vezes estamos ali buscando a face do Senhor, aí vem uma pessoa, filha do diabo, dá ouvidos a Satanás e joga uma palavra na tua mente e você quer desistir, você quer parar. Jesus nesta noite ele quer que você venha conhecê-lo. Jesus ele quer marcar um encontro com você e mudar a sua história. Ele quer dar um basta nessa monotonia espiritual da tua vida nesta noite. E se você crê que ele está aqui, se você crê que ele pode ter um encontro com você e mudar a tua vida, eu convido você a vir aqui na frente em nome de Jesus. Eu convido você a vir aqui na frente para você ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Se você quer ver milagres na tua vida, se você quer ver o Senhor trabalhando no teu interior, trabalhando na tua alma, vem aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite.
Aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa geração não precisa, irmãos, ficar buscando artifícios humanos, mundanos, para poder atrair a presença de Deus. Nossa geração precisa sacrificar ao Senhor, para que possamos ver os seus milagres, para que possamos ver batismos e curas, que o Senhor não mudou, a igreja que mudou. Nós é que mudamos, irmãos. Jesus, ele continua operando milagre, mas o nosso orgulho tem impedido de sermos abençoados pelo Senhor. Mas ele convida você nesta noite. Aleluia. Vamos orar. Tem mais alguém, irmãos? Se você quiser vir aqui na frente, venha rapidamente. Vamos estar orando, as horas já são avançadas, e o Senhor tem milagre para a tua vida. Aleluia. Tome uma decisão nessa noite. Saia dessa monotonia espiritual. Seja alguém que venha mudar a história da tua geração. Você é responsável por vidas que estão ao seu redor. E se eu der mau testemunho da minha vida, pessoas que estão do meu lado, pessoas da minha casa, vão sofrer essas consequências. Pense nisso. Jesus, ele quer ter um encontro com você. Jesus, ele quer restaurar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Mas eu preciso quebrar o jugo do orgulho no meu coração. Zaqueu era rico. Zaqueu era um homem bem sucedido. E irmãos, sabemos, irmãos, como o rico é apegado ao dinheiro. É o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E Jesus disse que para Deus nada é impossível. Irmãos, pode ser quem for, quando o poder da palavra bate no coração, ela quebra todo o jugo. Mas o interesse é meu. Eu posso pregar a mensagem mais poderosa do mundo, se você não tiver interesse, Deus não vai fazer nada. Aleluia. Aqui estão essas pessoas, vamos orar por eles. Estenda suas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Deus bendito, tremendo e eterno Pai, nesta noite, Senhor Deus, eu quero apresentar os teus filhos, Senhor, que estão aqui na frente, Pai celestial da glória. Que Deus amado, devido à nossa convocação, eles vieram aqui, Senhor. Deus, tu conhece o coração, tu conhece a mente, tu conhece o propósito pelo qual teus filhos vieram aqui neste lugar, Senhor. Sabemos, ó Pai celestial, como é a dificuldade do teu povo, Pai, a dificuldade que temos sofrido, Senhor Deus amado, aqui na terra, por causa do diabo, por causa das tentações, por causa das perseguições, Senhor. Mas a sua igreja segue vitoriosa, porque o teu Espírito ainda está na terra, o teu Espírito ainda auxilia o teu povo, Senhor. Toma na palma das tuas mãos dos teus filhos, Senhor. Joga por terra todo o mal, todo o laço do diabo, toda armadilha preparada contra a vida dos teus filhos. Nesta noite, Espírito Santo, trabalha na mente deles, trabalha no coração, transforma, Pai celestial, a vida dos teus filhos nesta noite, e dá vitória aos teus servos, Senhor. Sê com ele nesta noite, guarda, livra-o de todo o mal, e dá vitória, Pai, em nome de Jesus.